Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu queria refletir com vocês sobre essas imagens de uma cartilha que eu achei, não sei se ela é atual também, mas eu sei que corresponde aos ensinamentos e às crenças das mulheres de poucos anos atrás, talvez 40, 50 anos atrás, onde aquela mulher tinha que estar sempre muito a serviço do marido, né? Limpando a casa, arrumando tudo, estando pronta para ele quando ele chegasse do trabalho, deixando as crianças arrumadas, enfim, essa mulher que tem toda essa característica de ser uma dona de casa, enquanto o marido era o que ia lá para fora e era o provedor. Acredito que da década de 50, 60 no máximo. Algo que me chama muito a atenção nisso é que quando eu vi esse post no Face, eu senti muita repúdia e piadas a respeito disso, por parte das mulheres mesmo. Então, Deus me livre, né? Ter que estar nessa posição, nesse lugar. Senti também um certo incômodo meu e das pessoas. E aí me trouxe algumas reflexões que eu queria conversar com vocês sobre isso. Um dos principais pontos que eu, Louise, assim, pensando, eu senti foi justamente na perspectiva de que a minha avó já era desta geração. E ela tem este condicionamento. As mulheres chegaram um momento que foram para a rua queimar sutiã para conseguir a sua independência, conseguir que aquilo tudo não precisasse mais ser daquele jeito, porque ela também tinha o direito de trabalhar e que não tinha que ser não tinha que haver esta submissão, principalmente por conta do recurso financeiro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não olhou com amorosidade para reverenciar tudo isso, como foi. Há quantos séculos, assim dizer, é este padrão desta mulher que fica em casa? Quando a gente vai para a rua e queima o sutiã hoje, quando a gente é uma mulher extremamente empreendedora, profissional, que tem uma carreira, que consegue fazer... Aí agora a gente faz tudo, né? Vai pro mundo, trabalha, consegue os recursos, mas também gerencia a casa e cuida de filho, e aí fica com aquele super multitarefas, né? Mas o quanto a gente olha para isso tudo com um olhar de reverência. Porque a impressão que me dá era que essa repúdia era tão mais forte que a gente não olhava com gratidão a tudo como tinha sido. Ao passo de que está aqui, dentro do nosso sangue, dentro do nosso DNA, da nossa carga genética, todas essas memórias, todas essas crenças. Então, quando eu olho para uma imagem como essa, eu passo a perceber que sim, muitos momentos eu vou ter atitudes onde eu vou tentar ir para o mundo, fazer as minhas coisas, mas eu vou me sentir culpada porque de repente eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, que é dito como correto, porque a minha mãe, a minha avó, os meus ancestrais, os meus pais já diziam que era o certo. Porque uma coisa é os nossos pais verbalizarem e falarem assim: você precisa ir para o mundo, você precisa trabalhar, você precisa ser independente, não pode depender de homem. Quem é mulher aqui sabe, a maioria da minha geração ouviu isso, as minhas amigas. Mas, ao mesmo tempo, existe a cobrança para que seja uma boa dona de casa, para que esteja em casa, para que faça o almoço, para que coloque a mesa, para que ajeite e sirva e arrume, entende? Então a gente fica meio nessa dualidade, tentando repulsar algo que existe e existiu e é extremamente importante que a gente olhe e que a gente possa entender que não precisa ser um ou outro e que eu não posso simplesmente cortar esse tipo de comportamento da minha vida. Não pode mais ser assim. Não é 8 e 80. A gente já passou do tempo do dual. Nós estamos no período de integrar. E agora, quantas mulheres estão dentro de casa fazendo esses trabalhos de organização, de limpar, de cuidar da casa, dos filhos e fazer comida, e está tendo que ressignificar tudo isso. Então, esse vídeo é muito mais para que a gente entenda que essas crenças
muitas delas estão dentro de nós, que essas crenças nos fazem nos sentirmos culpados, porque daí a gente está indo para o mundo, mas a gente se sente culpada por não estar fazendo tudo que deveria fazer dentro de casa, segundo o que é correto. Então, quanto mais a gente olhar para essas situações todas com carinho, com o respeito que deve se dar a todas essas pessoas que viveram naquele período e com o respeito que deve se dar para as pessoas que ainda escolhem viver desta forma, porque tem um acordo e faz parte com o marido, mas que talvez o meu sentido hoje seja um pouco diferente, seja integrar um pouco isso, de repente eu quero conseguir trabalhar 6 horas e também cuidar da casa, dos meus filhos, ou eu quero ser uma pessoa que vou para o trabalho, vou trabalhar 12 horas por dia, vou ter uma empregada que vai fazer tudo para mim. Então não existe certo e errado, mas existe sim a necessidade da gente olhar para trás e reverenciar isso, e refletir um pouquinho mais sobre isso, porque essas cargas, essa memória, ela está aqui. E ela não pode ser excluída. Tudo que é excluído se torna pesado, se torna um fardo. Então, muitas mulheres que olham e têm essa dificuldade de olhar para esse seu trabalho dentro de casa é porque está tentando excluir algo que também está ali muito forte, muito enraizado. Eu vou fazer o oposto porque a minha mãe não trabalhava. Eu vou ser uma exímia profissional porque minha mãe não trabalhava. Não que eu aceito ser dona de casa, entende? Então, toda vez que a gente vai para uma polaridade, a gente se perde. Então, olhe para isso tudo, reverencie tudo isso tudo, fale, mamãe, eu amo você, eu honro você se você for dona de casa, tá tudo bem, agora eu escolho fazer diferente, agora eu escolho fazer do meu jeito. E aí você vai encontrando gradativamente qual é o seu ponto, e a sua vida vai se tornando mais leve, porque a gente não precisa ter esse sentimento de repulsa pelo que foi, e sim de gratidão, tá bom? Beijo grande para vocês, um excelente dia, e falando em reverenciar os nossos ancestrais, a meditação de hoje foi bem linda olhando para isso também, tá bom? Quem quiser, tá disponível para vocês assistirem. Fiquem com Deus.